Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Empreender. Nesses episódios você conhece pessoas maravilhosas e hoje não é diferente. Estamos aqui com a Elisângela, que é muitas coisas além de fisioterapeuta e a minha fisioterapeuta. Então se apresente pra gente, fale um pouquinho sobre o que você faz. Então, pessoal, primeiro quero agradecer a Maísa, pelo convite, de, ter dado a oportunidade de vir aqui e falar um pouquinho, sobre mim, sobre o trabalho, E como é minha paciente, a gente é colega de academia, então a gente se conhece já, no bom tempo. E meu nome é Elisângela, terminando a apresentação agora, de verdade. Eu sou formada em Educação Física e Fisioterapia. Então, me formei primeiramente lá em 2003 em Educação Física e logo em seguida já comecei a fazer fisioterapia. Então, já estou na área aí há um bom tempo, aí já desde 2007 formada e trabalho com isso já todo esse tempo. E você sempre quis fazer? Foi sua primeira escolha? Não, eu pensei em fazer outras coisas, mas me identifiquei com a educação física e depois segui para a fisioterapia. Então, eu sempre quis físio. Não fiz aqui porque não tinha o curso ainda na época. Como eu tinha minha filha, eu tive filha muito cedo, estava no primeiro ano da faculdade de Educação Física, já tinha ela pequenininha, então para eu ir para outra cidade fazer o curso ia ser meio complicado. Então a minha segunda opção era Educação Física, porque eu venho do esporte, joguei vôlei minha vida inteira, sempre vivi no meio do esporte. Então a segunda opção foi Educação Física, comecei a fazer o curso e quando eu estava na metade do curso, abri o curso de fisioterapia aqui na cidade. Mas eu optei por terminar o curso, porque para mim seria bem interessante ter as duas formações, porque uma complementa a outra. Aí que eu comecei a fazer a físio e me identifiquei, tanto que na área da educação física eu nem cheguei a atuar, Eu me formei e já emendei com outro curso, já fui fazer a fisioterapia mesmo. Agora você é dona de uma clínica muito grande, com várias especialidades dentro. Como que é fazer essa gestão de clínica? Como que é ter essa parte mais global? Não é só mais, faço a minha parte da físio, atendo a minha paciente. Não, você tem que fazer gestão, tem que fazer pagamento, tem que contratar. Como que é fazer tudo isso? Isso é uma loucura. É uma loucura. Porque assim, se eu ficasse só na área administrativa, talvez fosse mais fácil, mas eu não consigo sair da assistência. Então eu gosto bastante de estar atendendo também. E acho que eu tenho muitas pessoas que me procuram, então hoje em dia seria inviável de fazer, Só ficar na gestão ali. Mas é bem difícil, assim, porque eu sou sozinha, Então quando eu entrei na clínica, primeiramente ia ser junto com uma outra amiga minha. Só que aí a gente foi vendo, ela também já tinha outra clínica dela, acabou não dando certo. E no meio do caminho eu fiquei sozinha. Então, assim, o primeiro ano foi bem difícil para mim, porque era algo novo, que eu sempre trabalhei, tipo, antes de estar com a clínica, eu tive uma clínica logo que eu me formei, mas aí eu dividia com uma amiga minha, a gente era sócia, então a gente começou com essa clínica, uma clínica bem pequena, assim. E não fiquei muito tempo porque acabou não dando certo. Naquela época era complicado ter clínica mesmo. Aí fui para a área hospitalar. Então fiquei nada a ver, A parte da clínica, ortopedia esportiva que a gente trabalha hoje com a área hospitalar, mas era uma área que eu gostava bastante. Então a minha primeira especialização foi, na área de fisioterapia pneumofuncional. Trabalhei alguns anos na UTI. E aí depois, passou um tempo, voltei para a área esportiva, voltei como fisioterapeuta do time de vôlei, da Superliga. Trabalhei 2 anos na temporada da Superliga de vôlei como físio, somente do time. Aí que veio a oportunidade de eu entrar na clínica, Então, quando eu entrei ali, esse primeiro ano que eu fiquei sozinha, aprendendo como que era, toda a dinâmica, o funcionamento, porque já era uma clínica que funcionava, já tinha, acho que uns 7 anos quando eu entrei lá. Então, eu peguei o bonde andando, Tive que assumir, fui descobrindo muita coisa ali, muito problema que eu tive que ir resolvendo nesse primeiro ano. Então, foi bem complicado, assim, foi difícil levar sozinha esse primeiro ano, eu quase desisti. Chegava uma hora assim, eu falei, meu Deus, vontade de chorar. O que eu tô fazendo aqui? Mas, assim, não desisti, fui indo, fui melhorando, fui entendendo como que funcionava, A questão das rotinas lá, de convênios, Mas acho que a faculdade ela não prepara a gente para isso, Não. Ela prepara e algumas mais ou menos ainda para atuar. Exatamente. Ponto.
Só. Não te prepara para fazer a gestão do local que você vai trabalhar, não te prepara para ter funcionário, prepara para nada, que é basicamente tudo que a gente tem. Exatamente. Porque só o seu trabalho é uma coisa muito específica, a gente acaba trabalhando para outras pessoas, dividindo, compartilhando, sendo dono do próprio negócio, então é muito difícil. É difícil, né? Você trabalhar para outra pessoa é a melhor coisa do mundo, né? Você vai lá, você cumpre teu horário, né? Você tem teu salário, você não se preocupa com nada, né? Você tá lá no ambiente, que nem eu vejo assim pelos filhos ali, tipo assim, é muito tranquilo para eles, né? De chegar lá, já tá tudo pronto, né? O ambiente montado, já tá, né, com alguém fazendo a parte que é mais trabalhosa por detrás, e você chegar lá e atender, né? Só que às vezes você fica um pouco limitado, ali você quer crescer um pouco mais, então você procura, né, fazer uma coisa a mais, e esse a mais às vezes no começo assusta, né? Aí depois você vai acostumando e hoje em dia eu tô levando tranquilamente, assim. E acho que é muito perfil, né? É perfil também. Não vou desistir, posso não entender. Não. Mas não tem perigo de eu desistir. Eu acho que é muito seu perfil isso daí também, Não. né? Eu no começo, como eu falei, o primeiro ano foi extremamente difícil, assim, não dormia. Falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Por onde que eu vou começar? Né? Tem muita coisa para acertar, tem muita coisa que não é o meu perfil, que funciona hoje na clínica, que o problema de você pegar um negócio andando é que você tem que ir moldando do teu jeito, né? E você mudar as pessoas que trabalham assim é difícil, né? É que os comportamentos eles vêm. Ou você troca ou você molda. Exatamente. E é difícil, porque às vezes vai difícil. pegar uma. Já tinha todo um contexto, funciona desse jeito, agora você quer depois de 7 anos mudar? Por mais que você seja dona, a pessoa ainda vai falar, não, não pode. Exatamente. Então no começo foi bem difícil, mas hoje a clínica ela funciona do jeito que eu quero, assim, né? Obviamente que sempre tem coisa a melhorar, né? Mas eu não desisti, como você falou, assim, não. Passou o primeiro ano ali, eu falei, não, se eu passei um ano, eu vou passar o resto agora, não vou desistir. Então fui lutando, até hoje a gente luta, não é fácil, né? Por mais que você, né, tenha melhorado de quando entrou até agora, não é fácil para levar. É Como muito que você detalhe. acha, assim, dentro do seu trabalho, claro, a questão de precificação? Como que você vê o tanto que você entrega para quanto que as pessoas pagam por isso? Você acha isso uma coisa muito difícil de fazer a precificação do seu trabalho dentro de Ponta Grossa, que é uma cidade mais difícil? Mas se você crescer aqui, você cresce em qualquer lugar, né? Porque aqui o pessoal... Aqui é complicado. A questão da precificação, ela é complicada. Porque assim, como existem muitas clínicas, né? O pessoal vai pesquisando. Então, assim, eu vejo hoje a nossa profissão muito desunida ainda, né? Então, um faz uma coisa ali, outro faz uma coisa ali, outro faz, né? Cai o preço aqui, outro sobe lá. Tipo assim, não tem uma média assim pra gente levar isso, que a gente tem uma tabela do nosso conselho que de todos os procedimentos que lá tá os valores que são os valores ideais, né? Que a gente precisa cobrar pelo trabalho. Só que essa tabela dificilmente a gente consegue chegar, né, nos valores que ela hoje diz que tem que ser. Então, e tem essa questão mesmo da desunião um pouco da classe ali, sabe? Tipo assim, às vezes você fala, pô, vamos fazer uma reunião, vamos, né, tentar deixar num nível assim que fique bom para todo mundo, mas nem todo mundo consegue manter isso ou acha, né, às vezes que é meio na malandragem, não, eu vou baixar um pouco aqui. E aí as pessoas vão procurando. Hoje em dia, o que acontece muito na cidade? Tipo, a maioria das pessoas, elas têm convênio, né? Então, assim, pra gente que tem uma clínica grande, eles, né, a maioria quer usar o convênio, porque a gente sabe que o convênio é caro, né? Então, dependendo do qual convênio que a pessoa usa, ela, né, quer usar o convênio. E paciente particular é aquele paciente que ele vai estar pesquisando bastante, né? Então, ele vai estar pesquisando em todas as clínicas, vai ver o preço, não se atém muito à qualidade, é uma coisa que é bem difícil, assim, que às vezes você está oferecendo um trabalho de qualidade, mas ele vai no mais barato, né? Então ele não vai procurar ali se você está um preço, né, acima, mesmo que justo, de uma, duas, três clínicas que estão com o preço lá embaixo, né? Eles só vão ver isso a hora que eles passam pelo atendimento, ver que não é um atendimento resolutivo que está, né, suprindo com a necessidade que ele tem, aí eles vão procurar outro lugar.
Mas nem sempre isso acontece. Às vezes a pessoa desiste e desacredita da nossa profissão, né? Daí fica sem assistência. Fica sem assistência e tem aquele estigma que a profissão, né, a fisioterapia não resolve, não é resolutiva, não serve para nada, que eu fui num lugar não funcionou e a pessoa desiste de fazer. E você tem uma perspectiva nos próximos anos de tirar essa parte do convênio dentro da sua clínica e ficar só com particular, ou você não vê isso nos próximos anos? Então, é uma coisa assim que para a realidade de Ponta Grossa, para a manutenção de clínicas grandes, fica um pouco complicado, né? De você pensar de ficar só no particular. Obviamente que a gente está correndo atrás para a gente reverter um pouco. Hoje em dia a gente atende mais convênio do que particular, mas a gente quer diminuir essa diferença, né? Mais particular e menos convênio. A gente já conseguiu, nesses 4 anos que eu tô lá, a gente já conseguiu subir um pouco mais. É como eu te falei, a questão da qualidade do trabalho, né? Então a gente preza muito lá na clínica pela qualidade do atendimento. Eu tento manter uma equipe coesa e essa equipe, desde que eu tô lá, aos 4 anos, a gente não modificou. Teve uma fisioterapeuta que saiu, mas não por nenhum problema interno, foi porque teve uma transferência do marido dela, ela precisou sair. Mas eu sempre tento manter, sabe, a mesma equipe, porque eu acho assim que é muito importante, né? Os pacientes que passam por lá acostuma muito com o profissional, então a gente vai tentando lapidar, né? Você vai tentando achar os erros que tem ali no atendimento, que sempre acontece, né? A gente sabe que às vezes nem todo mundo está satisfeito com a forma que está sendo atendido. Então a gente vai tentando identificar esses pontos e vai tentando melhorar. Então eu tento manter essa equipe, né, para que o trabalho seja melhor e as pessoas, né, tenham a clínica como referência e assim a gente tentar melhorar, né, o trabalho para. Acho que o objetivo sempre é ter um atendimento bom e de qualidade que as pessoas conheçam também. Isso. Porque às vezes, por mais que a cidade não é tão grande, às vezes tem uma pessoa que não conhece. Tem que ser divulgado mais para as pessoas realmente conhecerem o trabalho também. Exatamente. E hoje que é o que você não faz, né? Um Não. trabalho melhorzinho de rede social, se divulgar um pouquinho mais. Então, aí é uma falha minha mesmo. Eu falo assim que é uma coisa difícil para eu fazer, sabe? Eu trabalhar com a rede social. Porque eu acho assim, o que eu vejo hoje em dia? Então, eu acho assim que pra mim, né? Nem todo mundo pensa igual. Então, respeito quem pensa diferente. Mas eu acho assim que você tem que ter a tua personalidade, você tem que mostrar ali quem você é naturalmente. Assim, eu não conseguiria trabalhar numa rede social, tipo, fazendo um tipo que eu não sou, né? Então, assim, eu sou muito autêntica e eu acho que, às vezes, a forma que eu sou, eu sou muito bocuda. Então, assim, eu vou acabar falando do jeito que eu falo, não vou ficar criando um personagem para você atrair cliente. Então, assim, eu acho que eu tenho que me preparar um pouco mais, né? E saber, porque eu facilmente seria cancelada, porque eu vou ser muito espontânea, assim, eu não consigo fazer um personagem, criar um personagem para eu trazer clientes para a clínica. Obviamente que a gente tem, né, quando você vai falar sério, você tem que, né, a área técnica principalmente, a gente tem que ter uma seriedade para falar, mas eu sou meio palhaça, assim, então. Eu acho assim, tem as duas vertentes. E, pelo menos pela minha opinião, é um trabalho muito bom que às vezes passa ali porque não tá, as pessoas não estão vendo. Eu tenho uma lei comigo, quem não é visto não é lembrado. E eu levo isso pra mim e levo isso pra vida. Pra você ter um crescimento e tal. Outras que não são tão bons, vai lá e vai acabar, vai trabalhando mais, mesmo não tendo uma parte tão boa de técnica, de tudo, por quê? Porque vem mais. Então, eu sempre falo com todo mundo que eu falo, poxa, por que você não aparece um pouquinho mais? Não tem problema ser quem você é, muito pelo contrário. Não tô nem aí o que as pessoas pensam. A vida é pra ser vivida. Você não precisa agradar ninguém, nem agradar a todos, e você não vai agradar mesmo. Não vai Não nunca, vai, né? é impossível. Então é melhor se mostrar sendo quem você é do que se mostrar sendo quem você não é. Independente se vão gostar ou se não vão gostar. E vai ter gente que vai se identificar justamente por achar que você realmente está sendo da forma que tem que ser. Então, eu concordo com você. Eu acho que tem que. Tem. Eu peco. É uma coisa que eu peco e todo mundo me cobra. Ai, você tem que aparecer mais e tal. E também um pouco mesmo pela correria, assim, como eu te falei, é muita coisa para eu estar gerindo ali, né, na clínica. E às vezes me falta um pouco de tempo, sabe? Eu preciso deixar um tempo assim, hoje eu vou fazer, né, vou gravar alguma coisa, vou. Tanto que às vezes no atendimento lá, eu tô
pensando, falei assim, deixa eu gravar alguma coisa que legal pra postar. Quando eu vi, passou, não gravei. Então, assim, eu preciso de estar alguém ali, sabe, me lembrando, sabe? Vai, faz isso aí, porque no começo é meio difícil a gente lembrar tudo, né, pra É fazer, que mas tem que você, fazer. não era assim como você começou, por exemplo, né? Você se formou ali em 2007? Em Físio 2007. É, 2007. É. Não era dessa forma. Não, era Era totalmente completamente diferente. diferente. Só que o mundo ele evolui e hoje as Isso. coisas são diferentes. É. E eu penso dessa forma. Tá tudo bem. É isso que tem pra hoje, é isso que a gente vai, é o jogo que a gente vai jogar. A gente tem que ir evoluindo conforme o mundo vai evoluindo. Antes não era assim. Hoje a gente precisa A gente acabar tem que se adaptar, né? se É. expondo um pouquinho mais, vindo aqui no podcast ou em outras Então, coisas é para o meu poder primeiro participar. podcast aqui com você hoje. Qual que é a ideia? É começar, ir conversando, indo, porque ninguém começa falando do dia pra noite, não tem isso, é Né, muito não tem. É difícil. difícil, né? É difícil. Nós temos as nossas próprias barreiras, poxa, será que eu vou ser suficiente? Será que eu não vou errar? Será que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo? E tá tudo bem, É. porque todo mundo vai errar, vai acontecer coisa assim e tá tudo bem. Só que tem que começar, tem que fazer, tem que se Tem que expor. fazer. E você sabe, Maísa, que eu lembro muito de você em relação a isso há um tempo atrás, quando você até foi lá em casa, né? Que você estava começando, né? E eu nunca esqueço que você falou exatamente isso. Falou assim, não, eu vou fazer, né? O que tiver que fazer, eu vou fazer. Você também falava que você tinha dificuldade, né? Para falar, para começar a se expor um pouco mais. Mas eu lembro bastante que você falou isso, assim, e ficou gravado pra mim, assim, que você falou, não, eu vou botar a cara a tapa e vou fazer, e não tô nem aí. Então, assim, acabou sendo um exemplo, né? E que eu acho que eu tenho que seguir mesmo, assim, eu tenho que, né, procurar um pouco, divulgar um pouco mais, aparecer um pouco mais, mostrar o nosso trabalho lá, que a gente faz muita coisa, que tem muita gente que não sabe ainda que a gente faz lá na clínica, né? Eu sempre gosto de chamar aqui pessoas que eu sei que têm um conhecimento muito, muito absurdo, mas não estão expondo esse conhecimento, as pessoas não É um estão pecado, né? vendo. Eu falei, não, gente, conhecimento tem que ser transmitido, mas por isso as pessoas precisam saber. Então, por isso que eu gosto sempre de chamar pessoas que, nossa, são muito boas no que elas fazem e às vezes não tá ali alguém, não tá aparecendo, ou tá aparecendo muito pouco, porque, vou deixando, a É, vida vai e indo. vai indo, e os dias estão passando rápido. Então já fazem 4 anos que eu tô lá, e muito pouco mesmo eu, né, foquei nessa área. Até eu tava conversando com o pessoal lá, a gente começar a estruturar, melhorar mais essa questão da divulgação, né, que eu acho que faz bastante falta ali pra gente, pra até mudar a nossa realidade lá mesmo, né, da clínica. Porque você falou, agora não é possível, não tem como tirar. Mas será que daqui 2 anos não dá? É, uma coisa que Se não for vai. feita de uma forma diferente, será que a perspectiva daqui 2 anos vai ser 20% plano e 80% particular? Se não mudar esse contexto, nada vai acontecer do dia para noite, Não obviamente. acontece. Mas não, vamos sentar e vamos fazer um planejamento para 2 anos dessa realidade. O que dá para fazer? Dá para fazer muita coisa. A gente vai fazer isso, É. para ver se muda, até porque pela qualidade de vida. Porque querendo ou não, a parte do particular é muito. Hoje, os planos de saúde, o repasse que eles dão para É horrível. é muito ruim, é muito ruim. Então a Você tem ideia que é você trabalhar mesmo pra. ter um conhecimento tão grande, investir em tanto equipamento bom que você investe, equipamento caro, e tem que realmente ter esse giro, né? Esse retorno também que vale a pena. Exatamente. Você tem toda a razão. Tem que, tem que correr atrás e divulgar mais mesmo. E é uma coisa assim que já é um objetivo que eu tenho mesmo agora para esse próximo ano. Até a gente tá reorganizando muita coisa ali na clínica, né? Tá chegando equipamentos novos também. A gente tá, né, com algumas outras ideias assim. E realmente a divulgação vai ser, né, o que realmente falta pra gente ali pra mudar Tem a um nossa espaço muito realidade. grande, até, eu nem sabia até entrar lá que tinha até piscina. É, Eu não tinha ideia, porque você passa lá na enorme. frente ali, né, tranquilo, mas você entra lá, não acaba nunca Não, mais. é um labirinto, né? Tem muita coisa. Tem a piscina, piscina de imersão de gelo. Como que chama essa? Isso, a gente tem uma banheira mesmo, uma banheira de hidromassagem que a gente faz lá, a imersão no gelo. E a gente tem as infláveis que a gente leva para os eventos externos, né? Quando a gente vai num evento de corrida, tênis, beach tênis, que às vezes a gente leva a equipe lá para a gente fazer a parte do recovery, né, com os atletas. Então, mas na clínica a gente tem a própria banheira lá que a gente pode fazer a imersão de gelo, faz, né? E na verdade a gente tem os protocolos, que agora a gente está criando mais alguns protocolos lá para a recuperação, mesmo para o recovery, e que a gente vai associar algumas técnicas ali, tanto de
Frio, quente, contraste, bota de compressão, bota de criocompressão. Essas Então, botas que eu fiz, inclusive, eu achei muito interessante. Eu nem conhecia, não sabia nem qual era a função. E é aham. bem bacana, né? Vocês trouxeram essa questão, essa bota. O que que ela faz? Assim, explica um pouquinho mais. Então, a gente tem, né, os dois tipos de material de compressão. Então, a gente tem as botas, né, que são as botas pneumáticas, que elas só fazem a compressão. Então, essas botas, elas servem para melhora da circulação, redução de edema, né. Hoje em dia está se usando muito para lipedema também, que ele auxilia, né, junto com todo o restante do tratamento, né, que a pessoa que tem lipedema faz, a gente tá usando, tem algumas pacientes que estão procurando lá a clínica para fazer, e ela vai estar ajudando também na recuperação muscular, né? Então, o atleta que jogou lá, tipo, ou treina exaustivamente, foi para uma competição mais pesada, né? A gente sempre orienta de fazer o uso antes e após a competição, que o resultado é melhor. Muitas vezes não consegue, né, fazer antes e depois, então a gente orienta pelo menos depois, que também vai ter um resultado. Então, como ele melhora a parte circulatória ali, ele acaba ajudando com que essa musculatura lá recupere mais rápido. E a outra bota, que não é só uma bota, né? O aparelho de criocompressão, a gente tem Funções? várias funções, que não é só, a gente tem a meia perna, a perna inteira, tem a lombar, tem ombro, então o cotovelo, então a gente usa, né, a criocompressão em qualquer uma dessas regiões, porque para ajudar no tratamento de dor, também tendinite, às vezes nos pós-operatórios de ortopedia lá, a pessoa fez uma cirurgia, logo no pós imediato está com aquele inchaço, aquela, né, dor ali, então a gente pode usar também o aparelho de criocompressão, né, dependendo da região que foi feita a cirurgia, ou que a pessoa está ali com uma tendinite, uma bursite, um processo inflamatório. Então a gente usa associado lá com eletroterapia junto, né, com laser, com LED. Então a gente associa as técnicas ali para melhora da dor e para redução da inflamação, né? Porque hoje tem muita opção, né? Falta no conhecimento das pessoas em saber que tem, né? É, Às vezes nem sabe que tem tanta opção para não sabe. lipedema, para tratamento de recuperação, esse recover mesmo que vocês fazem. Então aqui na cidade, né, é pouco divulgado mesmo, que muitas pessoas não sabem. A gente vai em evento esportivo, tipo, no mundo esportivo de atleta, isso daí é o básico, né? Então a gente que trabalha com, né, eu já trabalhei em clube, né, de vôlei lá da classe mais alta ali, de alto nível no esporte, isso é protocolo, né? Você usar as botas lá, compressão, material de criocompressão. Então, nos clubes maiores tem. E a gente vê, assim, quando a gente começou a levar nos eventos externos aqui de Ponta Grossa, que o pessoal nunca tinha visto, não conhecia atletas, né? Pessoal que treina. Então, assim, é uma coisa que está vindo, que é um pouco mais nova para o pessoal aqui da cidade, sabe? Então, a gente tenta, né, nos lugares que a gente está, explicar, né? Às vezes ele, mas e como que funciona? E você vai lá, explica, né, de uma forma, uma linguagem que eles entendam, né? Não fala tão da parte fisiológica ali, né? Porque daí é mais complicado para a pessoa que não entende, para ela assimilar. Então a gente vai passando para eles a questão, né, dos benefícios, né? E da importância também de utilizar os aparelhos ali, que eles dão um resultado bom, assim, para várias coisas, né? Para vários problemas, ou para a própria recuperação. É A bem gente importante, pode né? utilizar. Saber que tem essas opções para É, realmente não ficar com dor, poder melhorar, recuperar de uma forma melhor. isso. Queria agradecer a sua presença hoje, viu? Não é um bicho de sete cabeças, é Né? bem tranquilo. Deixa suas redes sociais pra gente também, pra quem quiser te seguir no Instagram, seguir também a clínica, tá? Precisar de parte de fisioterapia, eu sei que lá tem muito mais coisa dentro do seu espaço, então deixa pra gente. Então, a minha rede social é Elisângela Hadi, né? E a da clínica é Primed Healthcare. Então, só entrar lá, né? Pode seguir a gente, pode mandar mensagem, a gente vai estar respondendo. Sempre tem alguém para responder, né? Se for na da clínica, na minha pessoal também eu respondo, não tem problema nenhum de mandar. Espero que seja a primeira de muitas, viu? Muito obrigada pela sua presença e até a Imagina. nossa próxima. Até a próxima, eu que agradeço, Maísa.